Fala, galerinha. Bom, uma aula que vocês têm pedido muito e com razão, porque vocês vão utilizar isso muito na prática clínica de vocês, que é a ideia de analisar o perfil glicêmico dos pacientes. Hoje, a gente sabe que o diabetes tipo 2, especialmente, é uma doença muito prevalente na população. Ela é tão prevalente a ponto de muitas pessoas tomarem como banal, né? Eu acho que se a gente for fazer uma projeção no meu consultório mesmo, a cada 5 pacientes que eu vou atender novos, dois pacientes estão vindo. Claro, isso é um número que eu estou pensando aqui comigo, não é um número específico que eu tenha, né, com base em dados, é um número tirado aí do que eu tenho visto em consultório, mas e dois, eles vão estar com a indicação do tratamento nutricional justamente pelo diagnóstico de diabetes tipo 2. Falando em diagnóstico, né, galera? Falando em diagnóstico, esse é uma atribuição do profissional formado em medicina e não do profissional formado em nutrição. Mas o nutricionista pode e deve solicitar exames do perfil glicêmico e saber interpretá-los, justamente porque se houver a necessidade urgente da indicação de um endocrinologista ou de um médico clínico que seja para o tratamento imediato desse diabetes tipo 2, né? Nosso foco aqui vai acabar sendo o diabetes tipo 2, de fato, porque é nele que normalmente os adultos vão. A gente vai ter essa análise mais específica do perfil glicêmico para identificar de fato, né, se ele está acometido do diabetes tipo 2. Normalmente, diabetes tipo 1 é descoberto muito mais cedo, né, gente? Não exclui a possibilidade, né? Daqui a pouco, numa raríssima situação, o adulto descobrir. Mas normalmente o que a gente vai encarar em consultório aí envolve o diabetes tipo 2. De qualquer maneira, na The Grandes School a gente tem aula também de diabetes tipo 1, tanto de prescrição dietética quanto de análise de exames. Bom, tem tudo ali, vocês já sabem muito bem disso. Mas hoje vamos focar aqui então nos exames do perfil glicêmico e a gente vai compreender junto essa ideia da análise dos exames com base nessas características do metabolismo da glicose como um todo, envolvendo insulina, glucagon, peptídeo C, como o pâncreas funciona como um todo. Inclusive, aqui eu trago aquela imagem clássica para quem em algum momento já teve aulas de bioquímica comigo, né? De como funciona a questão de feedback hormonal para a expressão da insulina, ou do glucagon, né? Ou mesmo suas inibições com relação à célula alfa ou à célula beta. Ó, basicamente é o corpo perceber. É uma imagem clássica, tá, galera? Nem vamos focar muito, mas só para vocês terem uma noção rápida aqui, né? Basicamente, o corpo percebendo que a gente tem mais glicemia circulante, dessa forma, ele vai inibir as células beta, né? Desculpa, uma taxa menor de glicose, ele vai acabar inibindo as células beta, né? Que são as células secretoras ali no pâncreas de insulina, vai estimular mais as células alfa, para que daí o glucagon entre em cena, né? Quebra a glicogênio, aumenta a glicose plasmática, mas se tem ou o alimento entrando ou mesmo muita glicose, o que que acontece? O inverso, né? Inibe as células alfa, que são as secretoras de glucagon, estimula as células beta para secretar insulina. A insulina vai lá, armazena a glicose na forma de glicogênio hepático, né? Dessa forma, a gente acaba controlando a glicemia num organismo normal, num organismo que está em seu pleno funcionamento, não é mesmo? Mas bora lá, pessoal. Então, hoje a gente vai entender a importância desses exames glicêmicos, identificar os principais, né, e as indicações. Os principais mesmo, a gente sabe que nesse meio tem muita invencionice, né, galera? É muito comum aí a solicitação de exames que muitas vezes não tem uma utilidade real, né? Ou que muitas vezes são solicitados e que seja um nutricionista, um médico, né? Não sabe o que ele quer tirar dali, não sabe interpretar o que ele quer dali. Então hoje a gente vai ser um pouco mais assertivo nisso. Além disso, como interpretar os resultados tanto de maneira isolada, mas principalmente de maneira integrada ao final da aula. Lembrando que é uma aula pertencente à The Grandes School, né? Não tem problema vocês publicarem ela, compartilharem, dando sempre os devidos créditos, né, galera? Assim como, por exemplo, eu utilizei gráficos de artigos específicos e dei os devidos créditos. Além disso, a gente
o nosso foco aqui sempre na The Grandes School, que é aplicar esse conhecimento aí, principalmente no contexto de prática clínica. Então vamos lá, galera. Bom, um grande questionamento de vocês é como assim? Alguém pode ter a glicemia normal e mesmo assim ter algum quadro de risco metabólico envolvendo o metabolismo da glicose? Ah, que tipo de risco? Bom, por exemplo, por que que vocês acham que eu trouxe curvas insulinêmicas aqui? Porque a insulina pode estar alterada mesmo com uma glicose plasmática normal, vocês já vão observar isso. Então, o que que vocês precisam tirar daqui? Glicose, principal substrato energético para a maioria das nossas células, neurônios, tecido muscular. Então, basicamente, o que que acontece? A gente vai lá, ingere, né, a comida, glicose que vem lá dela é absorvida pelo intestino, vai entrar na corrente sanguínea e vai elevar a famosa glicemia pós-prandial, pós-ingestão, certo? Pós-prandial, pós-ingestão. Em condições normais, em condições fisiológicas, essa elevação, galera, ela se comporta como transitória, né? E ela é controlada muito rápido se a gente tem mecanismos hormonais que estão em pleno funcionamento para controlar, para deixá-la estável dentro de uma faixa aceitável. Qual é o principal mecanismo hormonal para isso? A insulina, né? Então, a gente tem todo um sistema integrado que vai ser eficiente para que essa glicose seja devidamente captada por músculo, por fígado, por tecido adiposo, né? Captar esse substrato e oxidar esse substrato de maneira eficiente é algo também que vai ser. Vocês vão entender também nessa aula por que que ter uma musculatura, uma quantidade de massa muscular treinar força, etc., é importante para isso também, né? Porque os tecidos periféricos também vão estar em pleno funcionamento para que essa glicose seja devidamente oxidada e não fique sobrando, digamos assim. No caso da insulina, ela tem uma função mais de captação e armazenamento, né? A gente tem o famoso hormônio insulina que ele é secretado lá nas células beta do pâncreas, né? É hoje o conhecidamente até o que a gente entende de fisiologia em 2025, o principal hormônio anabólico e hipoglicemiante. Pasmem, a insulina é muito anabólico e principalmente anticatabólico, né? Porque a galera confunde muito, anabolismo, acha que é só tecido muscular. Também é, né, gente? Mas anabolismo pode ser, por exemplo, tu aumentar a lipogênese, né? A adipogênese, né? Então também é anabolismo. Assim como o contrário é verdadeiro. Catabolismo, não posso ter catabolismo. Como assim? Tu vai ter catabolismo a todo momento. Tem catabolismo de várias moléculas, né, galera? Então, basicamente, a gente tem essa regulação, né? Por exemplo, quando tem uma resistência insulinêmica, o que que acontece? O que que acontece? Quando a gente ouve muito esse nome, né? Ah, tenho resistência à insulina. Gente, o que que é resistência à insulina? Basicamente, diferentes vias que vão estar associadas ao processo da insulina captando a glicose vão estar menos responsivas. Então, é a gente precisando de mais insulina para manter a mesma glicemia, né? Então, é mais insulina que a gente vai precisar para manter a mesma glicemia, estando ela estável ou não. E quando a gente está em equilíbrio, a famosa homeostase orgânica relacionada ao perfil glicêmico, o que que acontece? A gente tem um equilíbrio, a gente não tem a resistência à insulina, obviamente, né? E a gente tem um equilíbrio entre a glicemia, entre a insulina e os seus órgãos-alvo. Ah, quais são os órgãos-alvo? Fígado, né, que vai regular a liberação e armazenamento da glicose, a musculatura esquelética, que inclusive com relação à glicose, a captação de glicose pós-prandial vai ser o principal sítio ativo, que é a musculatura esquelética, né? Inclusive, a gente tem ali a translocação. Vocês já ouviram falar isso em bioquímica? Se não ouviram, vamos relembrar aqui, né? A translocação daquele transportador que está na célula muscular, que é o famoso GLUT4, né? Para a membrana das células musculares e adiposas. Então, ele aumenta a captação de glicose, por isso que é importante o treinamento de força, por isso que é importante a gente ter uma boa quantidade de musculatura esquelética, né? Então, vocês vão estar se perguntando assim, tá? Então, como que uma pessoa
com glicemia normal pode ter risco metabólico? Bom, mesmo que essa glicemia esteja em 85, por exemplo, que é uma boa glicemia, né, gente? A gente pode ter uma hiperinsulinemia compensatória, né, que é aumentar a insulina para que essa glicose se mantenha nesse nível, né? Isso não é legal. A gente pode ter uma maior resposta glicêmica pós-prandial, né? Daqui a pouco em jejum ela tá com mas pós-prandial tem pico, mesmo que seja de curta duração, ele não está sendo detectado no exame clássico de glicemia de jejum, né? Então, todos esses riscos que a gente tem aí, ou mecanismos compensatórios que a gente tem com relação à insulina, principalmente, a gente pode, se eu não me engano, tem até a classificação de risco metabólico oculto, alguns pesquisadores chamam, né, que tem relação com essas alterações específicas aí nesse sistema regulatório da glicose, associado à insulina. Dito isso, né? Esses são os clássicos principais e até mesmo exames norteadores aí que a gente tem com relação ao perfil glicêmico dos nossos pacientes, independente de já ser diabético, não ser, ser ativo, ser inativo. Então eu quis ser o mais abrangente possível, né? Eu pensei, será que eu monto específico para atleta? Será que eu monto específico? Não, depois a gente afunila aqui nas aulas, né, galera? Primeiro vamos para uma ideia mais abrangente aqui, e todos os nossos pacientes podem ser avaliados conforme esses exames que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, a gente tem a nossa famosa glicemia de jejum, que como um objetivo prévio é avaliar um controle da glicose hepática, né? Em termos, basicamente ela vai representar o seguinte: a glicose depois de 8 a 12 horas que o indivíduo permanece sem ingestão. Né, que ele permanece no famoso jejum. Então a gente vai estar avaliando ali, né, uma capacidade do fígado, né, em regular a liberação de glicose, né, eficiência desse sistema de insulina e glucagon no estado de repouso, onde os valores de referência clássico indicam um diabetes mellitus tipo 2, quando em duas ocasiões esse indivíduo observa um valor igual ou acima de 126 miligramas por decilitro, né, de glicose plasmática. Assim, um aspecto a se considerar muito importante, né, galera, é que mesmo, vamos supor que esses valores estejam abaixo de 100, né, mesmo assim pode existir, né, a famosa hiperinsulinemia compensatória, especialmente quando a gente tem ou um sujeito com histórico de diabetes familiar, né? Ou esteatose hepática também é muito comum. E o mais clássico, quando tem aquela gordurinha, a famosa obesidade central, adiposidade visceral, enfim, como queiram chamar, né? Aquela pessoa que acumula mais gordura na região abdominal, certo? A gente tem também o teste com a famosa teste oral de tolerância à glicose, né? O famoso TOTG, né? Onde a gente vai estar medindo basicamente uma resposta da tua glicemia depois de ingerir carboidratos, né? Então a gente vai estar avaliando dessa forma a capacidade do pâncreas, né? E a sensibilidade dos tecidos com relação à insulina depois dessa ingestão, onde os valores acima de 200 ou igual, né? 2 horas após esse teste, é realizado muito comum em laboratório também, acusam o diabetes mellitus tipo 2, né? E é um marcador muito importante, assim, de risco metabólico como um todo, né? Então, importantíssimo também a gente ter esse exame para definição. Normalmente o médico vai pedir quando existe uma desconfiança muito grande ali. A não ser que ele já tenha sabidamente ali com a hemoglobina glicada, e os testes de jejum clássicos, né? A aferição do diabetes tipo 2, certo? A glicemia aleatória, que a gente chama, né? Que a galera, eu achei um ponto, falei hoje no meu Instagram sobre isso, inclusive. Eu tenho visto que a galera tem feito muito esses exames aleatórios de glicemia em casa. Tenho o dedinho aqui, vou pegar e vou testar para ver o que está acontecendo, né? Então.
já que a galera costuma fazer muito isso, vão chegar pacientes para vocês fazendo isso, inclusive, aí eu resolvi trazer aqui também para que a gente não se perca nesse sentido, né? Mas, assim, a gente vai ter que complementar, né, galera? Sinceramente, tecnicamente falando, a Associação Americana de Diabetes, ela classifica, ó, tem os sintomas clássicos, poliúria, né? Polipepsia, perda inesperada de peso, é, fadiga. Bom, aí a gente vai relacionar os sintomas clássicos com uma aferição aleatória acima de 200 ou igual, né? Porém, a grande recomendação é que se faça isso em ambiente, no mínimo, clínico ou hospitalar, né, galera? E não aleatório em casa, tá? Então, muito, muito importante isso também. Claro, aí a gente vai afunilando sempre, até que se tenha uma coerência. Normalmente nutricionistas clínicos e médicos que saibam fazer um bom trabalho, eles não vão pedir, glicemia de jejum. Não, eles vão fazer uma associação entre hemoglobina glicada, né, glicemia de jejum, muito comum de solicitar também. Se existe uma desconfiança maior, muitas vezes pode ser solicitado também o famoso índice de IOMA, né, que eu vou mostrar para vocês também. O que que vocês precisam entender, galera? A hemoglobina glicada, esse HbA1c, tá? É o hemoglobina glicada, ele é um marcador que ele vai refletir basicamente a glicemia média dos últimos 2 a 3 meses. Por quê? Já que as hemácias como vocês, quem fez alguma cadeira na faculdade que eu dou aula, né, de anatomofisiologia, né, já que as hemácias têm uma vida média de cerca de 120 dias, então a hemoglobina glicada, ela vai fornecer uma visão tanto da exposição crônica, né, à glicose, né, diferente dessas medidas mais pontuais, tipo pós-prandial, jejum, né, que vão trazer momentos isolados. Se a gente for pensar, ele tem uma vantagem clínica legal, que é independente do jejum. Ele é independente do jejum, né? Ele tem uma variação diária muito, muito menor, né? Então, monitoramento de controle glicêmico em diabetes, né? Tem boa correlação com diferentes riscos cardiovasculares e até microvasculares, né? Relacionados a diabetes, como retinopatia, nefropatia, são bons exemplos, né? E que a gente tem clássicos critérios aí, clássicas diretrizes com relação ao diagnóstico, né? Onde o diabetes mellitus tipo 2 vai estar quando em pelo menos 2 dosagens, confirmando essa hemoglobina glicada acima de 6,5. Galera, algumas limitações que a gente tem, tá? Na verdade não é bem limitações, são interferências que a gente pode ter, né? Por exemplo, anemia, né? Se ela é ferropriva, se ela é hemolítica, se ela é megaloblástica também. Sim, também, né? Elas podem alterar o que? Taxa de renovação das hemácias, então pode ou subestimar ou superestimar o valor real, né? Daqui a pouco uma transfusão de sangue recente, insuficiência renal crônica, né? Vai acabar também reduzindo muito a precisão desse teste, mas fora isso, é um teste que tem aí uma validade muito importante dentro dos critérios diagnósticos do diabetes tipo 2, certo? Ainda, né, galera, a gente tem a famosa, né, o famoso índice de IOMA, né, onde o que que a gente precisa entender, galera? A partir do momento que a gente tem a insulina, né, como um marcador importante para a captação de glicose, quando tem resistência insulínica, a gente, né, vai responder de forma ineficiente à insulina. Então, como eu mencionei, o pâncreas vai ter que trabalhar mais para manter os níveis mais normais de glicose, né? Então, ele é um estágio bem filha da mãe um estágio silencioso, né? Que ele normalmente vai preceder o diabetes. Né, ele vai preceder o diabetes. Então, como que funciona, né? Esse índice de IOMA, apesar de muita gente ter confusão a respeito dele, ele é um índice matemático, tá? Ele é um índice perfeitamente calculável, tá? Onde a gente vai pegar parâmetros simples do jejum, que é a glicemia multiplicada pela insulina,
divididos por 405, né? Que é uma constante derivada ali do modelo original ali em algumas unidades que são de convenção para analisar esse índice idioma, onde a gente tem recomendações, né? Que esse índice idioma acima de 2,5, quando esse valor dá acima de 2,5, existe uma provável resistência insulínica. Claro que esses valores de corte podem variar, né, conforme método de análise, conforme o laboratório, conforme a população, né, principalmente conforme o laboratório, principalmente, né, mas ele é um índice que ele vai nos ajudar, né? O que que a gente vai considerar junto ainda, né, galera? O que que a gente vai considerar junto? Os exames anteriores que eu relatei para vocês. Além disso, interpretação clínica vai vir associada de composição corporal, né? Fatores associados como obesidade visceral, né? Não é a ideia falar hoje, mas até exames do perfil lipídico, então dislipidemia, alterações de triglicerídeos, no colesterol, né? E lógico, histórico familiar aí de diabetes, ou seja, indicando, ó, presta atenção que alguma coisa aqui tá estranha. Alguma coisa aqui tá estranha, a gente tem que ter uma atenção maior com esse paciente. Entenderam? Então, basicamente, a gente vai estar identificando ali alterações metabólicas precoces, né? Mesmo em indivíduos, é muito importante isso, porque mesmo em indivíduos que têm uma glicemia normal, essa análise precoce ela pode contribuir com que a gente faça intervenções precoces também. De novo, lembrando, apesar do nutricionista não poder dar o diagnóstico, ele pode perfeitamente solicitar os exames e ele pode perfeitamente intervir previamente com aspectos nutricionais voltado para esse tratamento, né? Então é um rastreamento, né? A gente vai monitorar, inclusive utilizando esse marcador é uma forma também de monitorar se o tratamento dietético está fazendo sentido para aquele paciente. Então eu considero um marcador muito importante na ideia de analisar risco metabólico precoce, inclusive é um marcador que, numa revisão que a gente está produzindo agora, escrevendo, né, para doença cardiovascular, é um marcador que eu considero dentro dos marcadores analisados nos estudos. Bom, a gente vai ter, então, ainda, né, só para finalizar aqui, a gente ainda tem outros marcadores, né, a gente tem, por exemplo, o peptídeo C, né, que ele é liberado, inclusive, em quantidades semelhantes à insulina endógena, né? Então, a dosagem dele também vai refletir a capacidade de secreção do pâncreas, né? Então, basicamente, quando o peptídeo C está alto, por exemplo, e tem alguma hiperglicemia, né? A gente tem a resistência insulínica, né? Então, basicamente, o pâncreas está produzindo insulina, mas as células não respondem bem, né? Agora vamos para uma outra análise. Pega o peptídeo C baixo e tem hiperglicemia, né? Pode ou tá numa. Olha só como é importante, né? Olha só como é importante. Pode ou tá numa fase mais tardia do diabetes tipo 2, né? Pode estar numa fase mais tardia do diabetes tipo 2, né? Ou mesmo é uma indicação clássica ali no diabetes tipo 1, né? Inclusive a gente vai estar. Ele é, se eu não me engano, o peptídeo C é uma forma, em estudos de intervenção nutricional. Se não me engano, não, eu tenho certeza. É uma forma, em estudos que buscam intervenção nutricional para o diabetes, né, monitorar se está tendo um efeito real ali na função das células beta pancreáticas, certo? A gente tem a frutosamina também, né, que é um marcador entre aspas, parecido com a ideia da hemoglobina glicada, ele vai pegar uma média, só que é uma média mais de curto prazo, né? Por quê? Porque a frutosamina, o que que ela é, gente? Ela é um produto, né, da glicação de proteína, da glicação não enzimática, né, de proteínas plasmáticas.
uma proteína plasmática clássica, a albumina, né? Só que se a gente pegar a meia-vida da albumina é de 14 a 21 dias, se eu não me engano, então ele vai refletir a média de 2 a 3 semanas, né? Diferente da hemoglobina glicada, que vai pegar ali de 2 a 3 meses, né? Geralmente, os valores elevados vão estar indicando, conforme a gente vai analisar ali no exame e a referência do laboratório, vai estar indicando uma hiperglicemia recente ou pelo menos resistente, né? Não é muito comum, não é muito comum, tá? Não é muito comum da gente ficar pedindo, mas fica aqui a sugestão também, onde a gente pode basicamente vamos tentar integrar isso. Bom, já tem um exemplo clássico. Eu falei para vocês que anemia, né, doença renal, transfusão recente, a gente pode ter a hemoglobina glicada como um marcador não tão confiável, uma possibilidade é utilizar a frutosamina, né? Então, basicamente, a frutosamina, né? Vamos pensar assim, a frutosamina, ela vai complementar a hemoglobina glicada, né? Quando não tem uma possibilidade muito real do uso dela, né? Enquanto que o peptídeo C vai complementar a insulina e o HOMA-IR porque ele vai estar avaliando a produção endógena, né? Digamos assim, basicamente analisando a função das células beta-pancreáticas, né? Se elas estão em pleno funcionamento, ok? Vamos para a clínica agora, né, galera? Então vamos lá. Vamos pensar várias situações aqui. Normal, normal. É, uma, uma situação que o nosso paciente vai estar num estado de homeostase de fato, que ele está perfeitamente normal, é tanto a glicemia dele tá adequada, dentro de valores normais, abaixo de 100, a glicemia de jejum, quanto a hemoglobina glicada também estará abaixo de. Me esqueci agora. 5,4, 5,7, né? 5,7. O índice de OMA estar num limite de 2 a 2,5, depende dos marcadores que a gente está utilizando, né? E tudo dentro de uma faixa ideal, então basicamente tem digamos assim, a interpretação disso, ó, nosso paciente está captando eficientemente glicose pelos tecidos periféricos, né? Tem uma resposta insulinêmica proporcional, então, por exemplo, ó, é um cara que daqui a pouco, se eu quero trabalhar com muito mais carboidrato, porque ele está numa fase que ele vai correr 10 quilômetros, eu quero jogar mais carboidrato no intratreino. Eu tô num booking com ele, por exemplo, né, galera? Então a gente não tá correndo nenhum risco, digamos assim, né? A gente não tá fazendo nada precipitado. Já num cenário 2 ali, ó, como vocês estão vendo, né? Então, ó, cenário ideal, cenário um, né? Tudo tá dentro de uma faixa adequada. Daqui a pouco eu quero jogar. De novo, reforçar isso. Eu sei que se eu jogar mais carboidrato para aquele paciente, né? Seja num booking, seja numa. Bah, o cara tá fazendo corrida de rua, ele quer fazer meia maratona. Eu posso trabalhar com um monte de carbogel para ele, porque isso não vai me trazer problema. Bom, esse é o cenário ideal. Agora, a gente tem cenários, os três seguintes, em ordem de preocupação, eles oferecem uma preocupação adicional, né? Num cenário 2 onde existe, por exemplo, uma glicemia normal, mas um índice de IOMA alto, né? Seria quase que uma fase subclínica ali de um pré-diabetes, né? Vamos supor, glicemia tá normal, hemoglobina glicada tá abaixo de 5,7, mas tanto esqueçam. Eu queria falar isso em outra aula para vocês, não quero falar agora. Esqueçam esse triglicerídeos HDL ali. Depois a gente fala sobre isso, tá? Não se preocupem, você sabe quando eu falo que eu vou trazer depois, porque eu vou mesmo, tá? Mas vamos interpretar só com o OMA alto, né? O índice de OMA alto, hemoglobina glicada tá normal, a glicemia tá normal, mas o índice de OMA tá alto. Então, basicamente, é o pâncreas mantendo uma glicemia normal, mas à custa de uma hiperinsulinemia compensatória, né? Então, mesmo sem alterações glicêmicas fortemente aparentes, né, tem um estágio inicial de algo a nos preocupar aqui, né? Então já não é tão simples assim da gente ficar trabalhando com só jogar carboidrato para dentro do cara, né? Num cenário 3 a gente já tem um quadro clássico de pré-diabetes, né? Uma hemoglobina glicada
acusando, né, um pré-diabetes, apesar da glicemia estar limítrofe, né? Se tem esse quadro de hemoglobina glicada, está caracterizando o pré-diabetes, onde basicamente a gente tem uma capacidade do pâncreas como um órgão endócrino, né? Preservada, mas não está conseguindo compensar essa resistência periférica. Então a gente vai ficar tendo esse aumento da glicemia basal e vai perdendo essa capacidade de secretar insulina de maneira de qualidade, de maneira eficiente, cada vez mais, né? O grande lance dessas duas fases que eu estou mencionando para vocês, tanto a resistência precoce quanto o pré-diabetes, né? Qual é a grande relevância? A gente tem um alto risco cardiovascular, sim, e metabólico e inflamatório, tem que alertar, sim, tem que alertar, mas ele é reversível, ele é uma fase reversível, né? Se a gente tem uma mudança expressiva com a dieta, com exercício, com composição e na mudança da composição corporal desse paciente, especialmente, especialmente fazendo esse paciente reduzir a adiposidade abdominal dele, pô, né? Vocês entendem onde eu quero chegar? A gente está falando de uma pessoa que a gente pode. Não é, gente, não é exagero isso. É literalmente salvar a vida dessa pessoa. Mas isso tem que ser falado. A gente tem que parar de banalizar. Ai, tô com a glicemia alta. Ai, tô comendo muito doce, Nutri. Hi, hi, hi. Não, não. Óbvio, vocês sabem qual é o nosso estilo aqui na The Grandes School. A gente não vai ficar, ai, tem que restringir tudo. Não é isso. Mas esse é um indicativo que o nutricionista tem que agir o quanto antes, certo? E o cenário 4 que aí a gente vai ter, né? A gente vai ter, então, uma. Pelo menos uma falência parcial das células beta-pancreáticas, né? Que já não consegue manter homeostase glicêmica, né? Já tem uma hiperglicemia crônica, né? E muitas vezes isso vai. Muitas vezes não. A gente tem a associação do diabetes com inflamação sistêmica. Isso é não é, viu, pessoal? Viu? Não é leite que dá inflamação, né? Não é glúten que dá inflamação. Isso aqui dá inflamação, pessoal. Isso aqui dá inflamação, tá? Não é, e tu não vai tratar com cúrcuma nem com sal rosa, tá? Só para ficar claro. Então, tem disfunção endotelial, tem risco cardiovascular muito aumentado, já começa a ter complicação micro, em questões como a gente chama, microvasculares, certo? Então, cenário ideal, né? Então vamos reforçar isso aqui para vocês. Cenário ideal, né? Onde a gente sabe que pode trabalhar tranquilo. Dois cenários onde, além da gente não trabalhar de maneira tão tranquila, a gente tem uma tensão maior, porque, pô, né? A gente pode literalmente salvar a vida desse paciente. E um cenário onde é uma intervenção agressiva o quanto antes, porque esse paciente está em risco de vida. É isso mesmo que eu estou falando. Porque enquanto a galera manter essa ideia banal de que não tem problema, as coisas não vão se ajeitar e a gente tem que cortar o mal pela raiz mesmo, tá bem, galera? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, dúvidas que vocês tenham, sugestões, é só deixar aqui embaixo nos comentários e bora para The Grandes School, galera. Valeu, abração e até a nossa próxima aula. Deixa eu só fechar aqui, ó. Ué, cadê aqui a nossa coisa para nós fechar? Aqui.